Se a Bíblia não ensina que haverá um tormento eterno, o que vai acontecer com aqueles que não aceitaram a salvação oferecida por Deus? Nós vamos entender no estudo de hoje. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Quero saber como é que foi seu final de semana. Aproveitou? Deu uma descansada? Trabalhou? Aproveitou para estar naquele momento em família? Deu aquela saída, aquela passeada? E o convite que eu te fiz na quinta-feira, você que está aqui comigo sempre, toda semana, e sempre na quinta-feira eu faço um convite especial. Você é sempre nosso convidado na Igreja Adventista mais perto da sua casa. E aí, você conseguiu ou esteve na sua comunidade? Olha, se você quiser descobrir a Igreja Adventista mais perto da sua casa, é só você entrar no site que está aparecendo aqui, ó. encontreumaigreja.com.br. Você será nosso convidado. Chega lá, pastor Gilmar do programa Escola Bíblica me convidou para estar aqui. Independentemente da sua crença, independentemente de onde você congrega, você será bem-vindo. Vamos juntos crescer no conhecimento, trocarmos ideias. E é claro, se você tem filhos, nós temos classes especiais para as crianças também. Nós temos clube de aventureiros e desbravadores, uma espécie de escotismo para crianças de 6 a 9 e de 9 até 15 ou 16, eu sempre esqueço, 15 ou 16 anos, tá bom? Então, se você deseja conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja que a Novo Tempo é, então você é o nosso convidado especial. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana muito agradável, tá bom? E nós estamos chegando na nossa última semana da nossa temporada, que estamos estudando a nossa revista Esperança na Mira da Verdade. As perguntas que mais foram feitas nos 15 anos do programa Na Mira da Verdade, que responde perguntas bíblicas. Se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, olha, foi sistematizado aqui, ó, através de temas, né? Perguntas difíceis sobre Jesus, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, sobre a abolição do sábado, sobre o dom de línguas, sobre o consumo de carnes imundas, textos difíceis sobre a morte. Hoje nós vamos concluir textos difíceis sobre o inferno, a gente conclui hoje, e vamos começar a trabalhar amanhã, esses próximos 3 dias, textos difíceis sobre a volta de Jesus. Então, quero te convidar a estar junto com a gente, pedir a sua revista Esperança. Se você pediu, não recebeu ainda, você pode assistir todos os programas. Então vamos lá. Primeiro, para você pedir, o número está aparecendo aqui, ó, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Olha, eu estava saindo da Escola Bíblica agora, do departamento do setor, que eu trabalho lá. Estava saindo, ali do ladinho é a nossa sala de atendimento. Então você pode ligar agora e pedir a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Então é o seguinte, pediu, não chegou ainda. Todos os nossos programas estarão no NT Play e no nosso canal no YouTube também. Então mesmo que você esteja assistindo pela primeira vez, vai pedir agora, você pode assistir todos os programas e acompanhar o nosso estudo desta temporada. Tá bom? Então, peça a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Vamos concluir hoje o tema sobre o inferno. A gente trabalhou já 2 dias e eu vou relembrar um pouquinho, tá?
E como eu sempre tenho dito nessa temporada, mesmo que a gente estude um texto separadamente, esse texto está ligado a outros temas. Mesmo que a gente estude um assunto separadamente, como a gente está estudando nos últimos 2 dias aí sobre o inferno, esse tema está ligado a outros temas. Na Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, todos os temas estão em conjunto, todos os textos estão interligados e um complementa a ideia do outro. A gente vai perceber um pouquinho mais disso hoje, tá bom? Vamos orar, pedir iluminação do Espírito Santo para a gente entender o tema de hoje. Pai do céu, muito obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem dirigido a vida. Eu não sei como está a vida daqueles que me assistem nesse momento. Mas se alguém está passando por um momento de dificuldade, de lutas, eu suplico em nome de Jesus Cristo que a Tua mão se estenda sobre esse querido e que ele saiba, que ele tenha certeza de que o Senhor é capaz de transformar qualquer situação adversa em uma bênção. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos juntos. Eu quero convidar você para a gente, antes de eu ir para a tela hoje, que hoje a gente vai estudar um texto que está no livro do Apocalipse, antes de a gente estudar, eu quero ir para a tela aqui. Eu vou nessa câmera aqui, né? Na 2, né? Tá bom. Então eu vou olhar aqui, o meu diretor vai me orientando lá. Como eu mencionei, quando a gente estuda um tema da Bíblia, quando a gente procura entender um texto bíblico, a gente faz uma ligação com outros textos. Eu sempre tenho repetido isso aqui, a gente analisa o texto, pega qual é o seu contexto e procura outros textos. Quando a gente vai estudar um assunto, e a gente está estudando, por exemplo, o tema textos difíceis sobre o inferno no texto bíblico, e eu já vou resgatar isso aqui para você, tá? Porque a gente já deu definições, hoje a gente vai aprofundar. Eu tenho que entender que esse tema está ligado à lógica da nossa existência, à nossa vida. E não tem como eu estudar o tema do inferno, por exemplo, sem relacionar o tema da morte. E a gente apresentou já aqui textos difíceis sobre a morte, qual é o estado do homem na morte. A gente percebeu, por exemplo, que não há uma separação quando o indivíduo morre, porque nós somos um ser que é parte física, que é corpo, mais o sopro de vida, espírito. A soma disso faz do homem uma alma, um ser vivente. E a alma é uma pessoa, não é um ser que quando o indivíduo morre, que ele se desgruda, ele sai do corpo e um ser que tem consciência. Não, a gente percebeu que não. A fonte da vida volta para Deus e esta alma ou essa pessoa deixa de existir. Agora, a gente tem que entender que esse tema da morte está ligado ao tema da salvação. E o tema da salvação está ligado ao tema do pecado. Porque o homem foi criado perfeitamente e ele precisava, a condenação do homem, o salário do pecado, Romanos capítulo 6, verso 23, é a morte. Então ele precisava da salvação em Jesus Cristo. E agora, quando esse indivíduo morre, nós percebemos que ele dorme na sepultura, quer sejam bons ou maus, e a gente percebeu que um dia eles vão acordar para terem a vida eterna. E quando a gente fala do tema da morte, a gente está falando do tema da ressurreição e estamos falando do tema da volta de Jesus, que a gente vai trabalhar a partir de amanhã. Eu estou fazendo isso aqui, esse pequeno exercício com você aqui, né, para você visualizar que não tem como a gente olhar de forma separada um tema da Bíblia.
Não tem como eu analisar um texto sobre o inferno e entender esse tema do inferno sem relacionar o tema da morte, sem relacionar a origem da morte que está ligada ao pecado, sem entender o tema da salvação e sem ter a percepção clara de que a volta de Jesus é a grande solução. E quando nós estudamos o tema da morte, do inferno, melhor, nós ficamos com aquela pergunta: biblicamente o inferno existe ou existirá? E nós percebemos que ele existirá, que ele não existe. E a grande questão é essa punição que será nesse lago de fogo. É uma punição que vai perpetuar ou ela será um momento único? E nós percebemos que não há lógica em pensar na volta de Jesus, a eliminação da morte e da dor e do sofrimento, pensando numa perpetuação do mal. E a gente também entendeu no tema do inferno que quando Jesus se referiu a inferno, ele estava usando de forma ilustrativa aquele vale, o Vale de Rinom, que estava fora de Jerusalém, onde ali era como um lixão, né? Como um lixo, cadáveres eram lançados ali. Então Jesus estava ilustrando que aquele cenário um dia aconteceria como fim para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Fica claro para você que nós devemos estudar um tema relacionando outros temas? Então vamos lá. Diante disso, vamos analisar nossos últimos textos difíceis sobre a morte, sobre o inferno. E um deles está em Apocalipse 14, verso 11. Eu sempre gosto de mencionar qual é o contexto do texto que a gente vai ler. Lembrando que a gente está lendo um livro profético, então nós temos simbologia nesse livro profético. Estamos falando do que vai acontecer. E a mensagem de Apocalipse 14 é uma tríplice mensagem para aqueles que viverão nos últimos momentos da história, para a igreja cristã, nos últimos momentos. E esta é a terceira mensagem. Diz o verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Vamos entender o contexto desse texto. Apocalipse capítulo 20, verso 10, também faz referência de um tormento pelos séculos dos séculos, que não tem descanso. Olha o que diz o texto. E o contexto desse texto aqui é o período do milênio, é o período o final do período do milênio. O milênio é um período que no céu nós vamos entender a justiça divina. Aqueles que forem salvos vão entender que o julgamento divino foi justo. E no final do período do milênio, sim, como nós usamos a linguagem no último estudo, sim, agora nós teremos o momento final, aquele cenário de destruição final, de eliminação para o mal. Diz o texto: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Está aqui o que a gente tem mencionado. Agora este é o momento onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que significa esse tormento pelos séculos dos séculos? O que significa a fumaça do tormento pelos séculos dos séculos que não tem descanso algum? O autor bíblico está usando uma referência ao que nós encontramos em Isaías capítulo 34, que é a destruição dos edomitas, verso 8 e 9. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia e nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada para todo sempre, e ninguém passará por ele. Percebam? O autor do Apocalipse está usando expressões semelhantes que nós encontramos em Isaías. E a pergunta é: os edomitas ainda existem?
Assim como nós usamos no último programa a referência da destruição de Sodoma e Gomorra, que a consequência, e elas são a mostra de que o que eles fizeram são consequência, são ilustração, são exemplo para todos do que será a destruição final, do que será o inferno, ou seja, este momento em que o mal é eliminado. Os edomitas ainda existem? Os edomitas estão queimando? Não, a consequência daquilo que eles fizeram, esta é eterna. Vamos lá então, em Apocalipse 14, verso 11, João usa o juízo sobre Edom para falar do juízo de Deus. Foi dito, nem de dia e nem de noite se apagaria o fogo de Edom, e a sua fumaça subiria para sempre. Porém, Edom não continua queimando, como eu mencionei até hoje. Isso nos ensina que no pensamento hebraico, para sempre, eterno, perpétuo, pode significar também para toda a vida, ou enquanto a vida durar. Eu usei o exemplo, em alguns momentos aqui nos 2 programas anteriores, de que enquanto houver a combustão para que haja o fogo, existirá. Agora, as consequências disso que são eternas. Ou seja, aquela escolha que foi feita ficará para sempre. Não o ser que vai queimar para sempre. Até dentro de uma perspectiva, eu já falei sobre a perspectiva espiritual, que não tem como a gente olhar para um Deus amoroso, que vai ficar ali visualizando aqueles que o rejeitaram, queimando para sempre. E nem os salvos, aqueles que viverem a eternidade, olharão e irão ter essa percepção, como é que eles estão queimando para sempre. Mas dentro de uma questão química, né, como que isso pode se preservar para sempre? Percebe que não faz sentido? E nós mencionamos no programa na semana passada, que essa é uma ideia que foi absorvida de uma visão anticristã, uma visão pagã, vinda da cultura grega. Deuteronômio capítulo 23, verso 6, para a gente entender o significado do para sempre, do eterno, dos séculos dos séculos. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Josué 4, verso 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Ana, porém, 1 Samuel 1, 22, Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficará para sempre, ou seja, o momento enquanto durar a consequência daquilo, para sempre, as referências bíblicas. Então, quando o termo é aplicado aos justos, aqueles que foram salvos, que receberão a imortalidade, ele indica um tempo sem fim, pois os justos creram em Jesus e comerão da árvore da vida. Mas, quando esse termo é aplicado aos ímpios, aqueles que rejeitaram, nesse caso do nosso tema, aqueles que estão sendo destruídos, queimados, o termo não pode se referir a um tempo sem fim, pois eles não creram. São João 3, 16 e 36, e não comerão da árvore da vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode permanecer para sempre? Quem terá a vida para sempre? Quem desfrutará da vida para sempre? Aqueles que aceitaram ao Senhor. Aqueles que rejeitaram ao Senhor serão destruídos para sempre. Eles serão aniquilados pelos séculos dos séculos, ou seja, a consequência da sua escolha, ela
nunca terminará, mas eles não existirão para sempre. A Bíblia é clara em dizer que aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, 1 João 5,12, e que o pecador impenitente existirá por um tempo limitado. Aquele que rejeita a salvação, aquele que não quer, aquele que não confessa os seus pecados, esse vai existir por um tempo limitado. Mas aquele que aceita o Senhor Jesus, esse viverá a eternidade. Eu falei na semana passada que quando a gente pensa nas consequências eternas, quando a gente fala, por exemplo, do inferno, não, a ideia bíblica, mesmo que a gente esteja falando de um momento final, a ideia bíblica não é que a gente aceite por medo, porque ninguém aceitará o Senhor Jesus por medo. Não. É para que a gente se apegue àquele que nos dará a vida. E o apego não é por estarmos amedrontados. Não. O apego é porque a gente descobre que a nossa existência só tem sentido nele. Se os pecadores continuassem a sofrer por toda a eternidade, pensemos juntos nesse texto, o universo nunca seria purificado do pecado. E o mal seria eterno, junto com o diabo, os demônios e os ímpios. Faz sentido isso para você? E você acha que teria lógica essa perpetuação do mal? Além disso, a promessa de Apocalipse 21:4 não se cumpriria na vida dos justos, pois eles veriam pessoas queridas sofrendo no lago de fogo. Que promessa é essa? Apocalipse capítulo 21, verso 4, a gente já leu esse texto algumas vezes, né? Mas eu quero ler aqui na minha Bíblia, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas, elas passaram. Está aí o texto para você sublinhar, para você lê-lo e encher-se de esperança, não haverá luto, nem pranto e nem dor. Você acha que faria sentido? Pense um pouquinho em alguém que você ama. Mesmo que você passe 1000 anos no céu, entendendo a justiça divina, entendendo quantas vezes essa pessoa que você amou rejeitou o Senhor Jesus. E agora, mesmo que você entenda, você ter de alguma forma acesso ou ver essa pessoa sofrendo para sempre, ou saber disso, percebe que não faz sentido, mesmo que você tenha entendido as muitas vezes que essa pessoa rejeitou, ao invés de ensinar a retaliação ilimitada por meio do tormento eterno, a concepção bíblica de justiça ensina que o castigo será proporcional ao mal praticado. Então, não é um ato de vingança, não é esse o objetivo, mas é a justiça divina. Ou seja, as pessoas não serão medidas por um único padrão. Deus é justo e Deus analisa como um todo. Não é este final, não é este momento, entende? Não é este momento que Deus está se vingando. É a justiça divina que está se cumprindo. O que um Deus de amor pode fazer é punir a cada um segundo as suas obras, de forma proporcional ao mal cometido. Esta foi uma escolha. Percebe que essa foi a escolha de cada um? A gente mencionou isso na semana passada. Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e ele então retribuirá cada um conforme as suas obras. Deus dá liberdade para que cada um escolha. Lucas 12, 48, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Proporcionalmente, a escolha de cada um, a vida de cada um.
Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É bom a gente lembrar que isso não é meritório, queridos. Não é meritório. A gente já falou aqui, mas sempre é bom relembrarmos que as obras são uma evidência daqueles que amaram o Senhor Jesus e aceitaram a salvação que Ele oferece. Esse é um dom que o Senhor nos oferece. Entende? Agora, é óbvio, há um padrão, há um resultado. Eu evidencio ou não se eu sou de Jesus. E esse resultado mostra. E eu vou ser recompensado por esse resultado, não pelo meu esforço, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida. Fica claro isso para você? Por isso, aceitar o Senhor Jesus, salvação, ou rejeitá-lo, perdição, não é um mérito meu e eu não faço por medo. 2 Tessalonicenses 1, 9 e 10, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e se admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Cremos, portanto, que a teoria de um tormento eterno no inferno é antibíblica e conflitante com o caráter justo e misericordioso de Deus. E eu gosto de pensar, queridos, por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Para mim, esse texto elucida o fim. Quanto mais eu amo o Senhor Jesus hoje, quanto mais eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, mais eu estou preparado para um dia olhar e dizer, eu estava esperando o Senhor. E eu faço isso por amor. Agora, se eu rejeito, se eu não quero, não é o Deus que está querendo se vingar de mim, entende? Mas eu fiz essa escolha. Eu não fui ao longo da vida olhando para o Senhor Jesus. E isso, queridos, cada um dentro da sua esfera de conhecimento, dentro das suas oportunidades, porque o Espírito dá oportunidade para todos em todo momento, qualquer hora, no mundo inteiro, em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E o que está em jogo é se Ele é amoroso e justo, é o caráter dEle, é isso que está em jogo. E eu e você, que temos oportunidades aqui, temos que aceitar agora, ou não. O que você deseja? Eu desejo amar mais a Jesus, ser transformado por contemplá-lo, para um dia poder olhar e dizer, Senhor, estava te esperando. Você quer isso? Pai do céu, por favor, nos ajuda. Que o Espírito Santo toque no nosso coração e a gente entregue a vida para Ti. Que a gente olhe para o Senhor todos os dias, para um dia olhar o Senhor para a eternidade. Eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra para falarmos sobre a volta de Jesus. Textos difíceis, porque um tema está ligado no outro. Um abraço, até amanhã, que Deus abençoe você e sua família. Tchau.